dia, turma. Nossa aula, hoje, o tema é falando sobre conjuntos numéricos. Os elementos desses conjuntos numéricos serão representados por números. O nome mesmo já diz numéricos, então esses conjuntos vão estar relacionados a números, né? Então, o primeiro conjunto a surgir foi o conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos números naturais, eles são representados pela letra N, né? Surgiu a necessidade do ser humano de contar. Então, foi daí que surgiu os conjuntos numéricos. O primeiro a surgir foi o conjunto dos números naturais. Os naturais, eles são representados pela letra N, como eu falei para vocês, e são todos os valores positivos, infinitos valores positivos, iniciando do zero. Existe outra representação dos naturais, que é o N com asterisco. Esse asterisco, se você observar esses dois conjuntos, o que vai diferenciar esse conjunto é o zero. Nesse conjunto não vai ter o zero. Então, toda vez quando aparecer o conjunto com asterisco, significa que não vai ter o zero nesse conjunto, vai excluir o zero. Depois dos naturais, surgiram o conjunto dos números inteiros, que são representados pela letra Z. Quem são esses inteiros? Eles são representados por infinitos valores negativos, infinitos valores positivos, incluindo quem? O zero. Existem várias representações desse conjunto dos números inteiros, né? Eu vou citar algumas. Nós temos aqui o Z com asterisco. Como vocês observaram aqui nos naturais, o asterisco vai excluir quem? O zero do conjunto. Então, vai ser infinitos valores aqui negativos, infinitos valores positivos, mas não vai ter quem? O zero. O Z mais significa que nesse conjunto vai ter somente a parte o quê? Positiva, onde vai existir, iniciando do zero, infinitos valores o quê? Positivos. Quando aparece o Z menos, significa que nesse conjunto vai ter infinitos valores negativos, né? Incluindo quem? O zero. O zero ele é o ponto de partida, ele nem é positivo e nem é negativo, ele é neutro, ele é o centro. Dando continuidade à nossa aula, dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos falando um pouquinho sobre os números inteiros opostos. Quando fala números opostos, dá a ideia de dois valores, a soma de dois valores, sendo que vai ser o mesmo número, mas com sinais opostos. Vai dar uma soma igual a quem? A zero. Então, eu tenho aqui menos 2 mais 2 vai ser igual a quem? A zero. Então, quando fala de opostos, significa o sinal oposto do valor que está proposto. Nós temos aqui vários exemplos. Nós temos o menos 5, o oposto de menos 5. Qual o oposto de menos? É mais. Então, menos 5 vai ser mais 5. O oposto de menos 25, mais 25. O oposto de mais 30 vai ser quanto? Menos 30. O oposto de mais 40, menos 40. Então, valores, né, opostos significa mudar o sinal. Se for positivo, fica negativo. Se for negativo, vai ficar positivo. Após os números inteiros opostos, nós temos módulo de um número inteiro. Quando se fala de módulo, significa essas duas barrinhas aqui. Essas duas barras significa módulo. Então, exemplos. Quando eu tenho um valor, a regra do módulo é o seguinte: todo valor negativo ele vai ficar positivo. Então, o módulo de menos 20 mais 20, o módulo de menos 15 mais 15, o módulo de zero
é 0. O módulo de mais 30, 30. O módulo de mais 6, mais 6. Dando continuidade, os conjuntos numéricos, então já estudamos, falamos sobre o conjunto dos naturais, os inteiros, e depois surgiu outro conjunto, o conjunto dos números racionais. Os racionais, eles são representados pela letra Q, e a nomenclatura dos racionais é que vai ser P sobre Q, tal que P vai pertencer ao conjunto dos números inteiros e Q também vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, só que o Q vai pertencer ao conjunto Z com asterisco. Quer dizer que o Q ele tem que ser diferente de 0. Tá, nós temos aqui uma representação em fração. O P significa o numerador e o Q significa o denominador. Esse Q, que é o denominador, ele vai ter que ser diferente de 0, porque não existe solução um valor dividido por 0. Não tem solução. Então, 2 dividido para 0 não tem solução. Exemplos. Os racionais são valores positivos, como por exemplo 2. Pode ser negativo, menos 3. Pode ser, como mesmo a nomenclatura diz, um valor com fração, 8 sobre 4. Pode ser uma fração negativa, menos 2 sobre 5. Pode ser um valor com vírgula, um valor decimal, 2,5. Pode ser um valor decimal negativo, menos 2,3. Pode ser um valor com a dízima periódica, 3,555. Isso aqui, dízima periódica, significa uma divisão que tem um valor se repetindo várias vezes, que é chamado de dízima periódica. Vai ter um período. O período vai ser esse número que vai se repetir várias vezes. Pode ser uma raiz quadrada de um número exato. Por exemplo, a raiz quadrada de 36, que vai dar 6. Pode ser uma potência, 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Nós temos a base, o expoente. E o expoente vai dizer quantas vezes você vai multiplicar a base, que no caso vai ser 3 vezes 3, que vai dar 9.